Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje sobre o tema: por que Israel está sofrendo agora? Irmãos, está acontecendo uma grande guerra em Israel. Inimigos estão atirando de todo lado. E agora está surgindo aí outros países tentando se levantar contra Israel. Por isso os Estados Unidos já mandaram ajuda, mandaram navios, aviões, e vão mandar mais um monte de outra coisa, né, para tentar ajudar. Porque na verdade, meus irmãos, Deus sempre vai tentar ficar do lado daqueles que são de verdade oprimidos. E o diabo está dizendo através do grupo terrorista chamado Hamas que nós escrevemos um livro exclusivo sobre o Hamas. Já está com cerca de 5 anos que escrevemos um livro sobre o Hamas. E por que não é fácil Israel se livrar do Hamas? Eu vou lhe dizer. Aqui no livro de Daniel que lemos, primeiro eu vou voltar para o livro de Daniel 9, onde diz que o Messias seria tirado e não seria mais, quer dizer, acabaria o Messias, sumiria para sempre de Israel. Daniel 9, 26. Então, por isso, por ele ter sido tirado de Israel, que como dissemos no primeiro vídeo, que já está aí no YouTube, inclusive esse vídeo que está passando aqui agora, meus amados irmãos, é um dos vídeos que já temos gravado aí no meu site que está aí no YouTube. Você pode acessar para assistir esse vídeo que está aí, e outros dezenas que estão aí de ensino, de alerta, que já estão no YouTube. Basta você adicionar no YouTube, digitando Wagner de Jesus, a verdade vos libertará. Vai aparecer um monte de vídeos nossos, e você clica aí, procura lá, você vai encontrar um monte de vídeo nosso. Então, meus amados irmãos, como nós estamos aqui em Alcântara e já precisamos voltar amanhã, sábado, para lá, para São Luís, então estamos aqui tentando trazer essa mensagem para você. Então vamos lá. Eu falei para você que Daniel 9:26 diz que vai haver guerra até o fim para com Israel. Que fim é esse, irmão? Porque hoje, quem está fazendo guerra com Israel, com que propósito? Um deles é trazer o fim de Israel. Deixa eu explicar por quê. O Hamas, que é o grupo que está lutando contra Israel, primeiro, ele é um grupo muçulmano. E eu já falei aqui outras vezes para você, que nessa parte que eu vou falar, os muçulmanos são iguais do cristianismo, no que eu vou dizer. O quê? O Islã tem 2 grupos, né? Os que levam o Alcorão do jeito que está, ao pé da letra, que é o caso do Hamas, e outros grupos chamados por nós de terroristas, que Maomé foi um terrorista, ele que manda fazer o terrorismo, está no Alcorão, ele que manda fazer terror contra qualquer um que não for fiel ao Alcorão. Quando qualquer um que for infiel tem que fazer o terrorismo. Por isso escrevemos 3 livros sobre o Islã. Um deles chama-se Maomé e seu ódio de judeu, para mostrar por que
que desde que começou o Islã, 600 anos depois de Cristo, Maomé atacou muitas vezes todas as cidades de judeus que ele pôde encontrar fora de Israel, somente dentro da Arábia Saudita, quando Maomé começou o Islã, muitas cidades somente de judeus, como uma delas chamada Caibá, onde ele foi envenenado por uma mulher judia, que é um dos motivos do ódio de Israel, ou melhor, contra Israel, do Islã contra Israel, é porque uma mulher judia em Caibá, dentro da Arábia Saudita, que naquela época Israel fugia para tudo quanto é lugar quando tinha guerra, e se escondia nesses países, qualquer país, e lá formava suas comunidades. E essa cidade chamada Caibá, só de judeu. Você pode botar na enciclopédia livre, aí no Google, bota assim, a cidade de Caibá, invadida por Maomé. Bota aí. Como eles conquistaram a cidade de Caibá? Nesse lugar, eles mataram a multidão de judeus, porque eles achavam que era infiel ao Islã, por ordem de Maomé. Destruíram muitos judeus. Outras crianças levaram sequestradas, porque isso é o mesmo que o Maomé, que o Hamas está fazendo agora, sequestro de pessoas. Maomé sempre sequestrou pessoas. O primeiro sequestrador foi ele, do Islã foi ele, porque ele invadia as cidades, matava as pessoas lá dentro, os guardas. E ele fazia o que, meu amado irmão? Estou dizendo porque nós estudamos muito o Islã, escrevemos 3 livros sobre o islamismo. Um deles também chama-se Maomé e o inimigo das mulheres, porque ele massacrava também as mulheres, batia, matava, quando achava que elas eram infiéis. O homem pode ter um monte de mulheres, e a mulher não pode ter um, senão ela morre, ela apanha. É ordem do Islã até hoje, principalmente na Arábia Saudita, onde Maomé morreu e está enterrado até hoje. Ele nasceu em Meca e está enterrado em Medina, pode botar aí, o sepulcro de Maomé em Medina, bota no YouTube para você ver, visitado por gente assim, todo tempo, na Arábia Saudita. Então, meus amados irmãos, quando ele invadia as cidades, principalmente de judeu, o Maomé, ele mandava primeiro cercar a cidade. Muitas cidades só de judeu havia naquela época, fora de Israel, muito longe, por exemplo, dentro da Arábia Saudita, dentro do Iêmen e outros países em volta, dentro do Egito. Israel invadiu, o faraó, logo que depois da morte de Maomé, o segundo califa, chamado Omar, califa quer dizer o que substitui Maomé na liderança, como rei, como presidente geral do Islã, é o califa. Então o segundo califa, chamado Omar, invadiu Israel, depois invadiu o Egito e obrigou o Egito também a ser um país islâmico, e eles também arabenizam o povo, quer dizer, você é obrigado a falar o árabe para poder ler o Alcorão em árabe, para poder não ter uma tradução fora do Alcorão, para poder obedecer em árabe, falar, em vez de falar Maomé, que é a tradução para o português, é Muhammad, que é em árabe, Maomé em árabe. Então, meus amados irmãos, nesse período ele invadiu multidão de cidades, e uma das coisas que ele fazia era sequestro, do jeito que o Hamas está fazendo. Como? Ele matava os soldados e qualquer outro que resistia à entrada do exército dele lá, do Maomé. E o que ele fazia, meu amado irmão? Ele levava cativo para ele as mulheres, as crianças, para nunca mais devolver para Israel. E obrigava elas a se tornarem muçulmanas, e os filhos se tornavam escravos, ou depois mulheres dos que vinham depois do Islã. E
ele era esse sequestrador que o Hamas está sendo hoje. Ele sempre fez isso. Multidão de cidades foram invadidas por Maomé, depois pelos califas, geração após geração. Isso só aconteceu de parar totalmente isso há 100 anos atrás. O último califa de um exército chamado Exército Otomano, que era igualzinho o Hamas, sem tirar nem botar. Bota no YouTube aí que tem um monte de documentário sobre o Exército Otomano do Islã, para você como eles entraram. Por exemplo, hoje na Turquia, onde tem, para você ver que o Hamas está apenas obedecendo o Islã, que é odiar judeu, e exterminar judeu, que é ódio de Maomé. Então, tem dois grupos no Islã: aquele que não obedece ao pé da letra, não obedece tudo que Maomé manda, principalmente esse lado de ódio para Israel, extermínio de Israel, se envolver na guerra. Mas tem também aquele que eu quero imitar, porque eu quero ganhar o que Maomé disse que tem promessa, que ele não chama Maomé, é um insulto, chama ele de Maomé, ele chama ele só de Muhammad, ou então chama ele só de o nosso profeta. É assim que os muçulmanos chamam Maomé. Então, veja só, ele agora mesmo, há 100 anos atrás, o último exército islâmico que fazia igual o Hamas fazia, ele invadiu uma igreja na Turquia, quando a Turquia ainda não era muçulmana, que ela fez ser um dos últimos países que se tornaram muçulmanos. E detalhe, todos os países que existem hoje, 57 nações que existem hoje, que são muçulmanas, todas foram tomadas com guerra, obrigando, do jeito que a Hamas está fazendo, obrigando o povo a fugir ou se entregar para eles, para matar quem eles quiserem, e eles tornar tudo aquilo ali Islã, que é isso que eles querem fazer com Jerusalém. Eles querem tornar ali um local só deles, de quem? Dos muçulmanos, igual Maomé. O que? Que não aceita cristão, né? Para início de conversa, todos os 57 países muçulmanos é proibido uma igreja evangélica. Todos. Mas eles pedem tolerância em tudo quanto é país cristão. Aí diz, deixa a gente colocar você uma pregação aí na televisão de vocês, no YouTube, deixa a gente colocar mesquita nas tuas ruas, e todos os países cristãos concedem. Mas no Islã é proibido, porque eles odeiam nossas pregações, odeiam a gente dizer que Jesus Cristo é o único Messias. Então tudo que eles querem, meus irmãos, é imitar o que Maomé fez. Então Maomé, se você vê aí no documentário, eu posso enviar para você aí, se você pedir para mim, no meu privado, eu vou enviar para você o documentário da History, mostrando como o califa, chamado de Maomé II, olha o nome que ele botou nele mesmo, como que ele chefiava o exército otomano, e fez uma guerra atrás de outra em tudo quanto é país que não aceitava o Islã. Mandava cercar e matar e destruir. Um dos últimos foi essa igreja que era liderada pelo rei de Roma, Império Romano. Nessa época ainda tinha Império Romano, há cerca de 100 anos atrás. E eles invadiram ali, fizeram 3 dias de cercando a cidade, 3 dias de cerco. E depois invadiram a cidade. O exército de Roma não conseguiu combater, né? Então o que aconteceu? A Turquia foi entregue na mão deles. Ali naquele período tinha uma igreja católica lá dentro, com freira e padre. Eles empalaram as freiras e muitos dos padres. Sabe o que é empalamento? É meter uma flecha de madeira ou de aço na parte traseira, anal da pessoa, para sair na boca, e põe aquela flecha fincada no chão, com aquela pessoa lá para o urubu comer. Esse foi o
o homem que botou o nome dele de Maomé II, dizendo, nós somos o mesmo Islã do começo, que chama a Islã de paz, mas nunca foi paz. Nunca foi paz. Então você vai ver a History fazendo aí esse documentário, né? Se você quiser, entra no meu privado, eu vou falar, botar aqui o número do meu privado. Amém? Tá bom, fique por aqui em nome de Jesus.